Eu, Rui, Guda, criamos esse espetáculo. E por que ele foi importante? Porque esse espetáculo ele começou com uma pergunta: o que é ser negro urbano na cidade de Belo Horizonte? O que era uma família negra, né, em Belo Horizonte? E eu lembro muito que, numa das conversas, a gente falando, né, lembrando assim, o que é que nos torna negros, né? E eu lembrando, falando que eu sentia que era coisa da família, assim, quando o almoço de domingo, né? O almoço de domingo numa família negra, né? Primeiro que quando você chega, você vai pelo quintal e vai para a cozinha, né? Você ocupa esses dois territórios, né? O quintal e a cozinha. E a hora que você chega na cozinha, está a mãe, está as irmãs, está as tias, está as avós, estão ali na cozinha preparando, né, o almoço. E, de repente, vai chegando gente que vai ficando no quintal ali com os instrumentos e começa o samba, né? Então, você tem ali dentro da cozinha a comida, do lado de fora o samba comendo, as pessoas cantando, dançando, e, de repente, você ouve, né, alguém saindo correndo da cozinha, alguém gritando: deixa essas batatas aqui, rapaz, deixa batata guloso, vai comer depois, não pode esperar o almoço ficar pronto, né? Sai uma tia brava atrás de alguém que foi lá e pegou uma batata, um torresmo, né? E aí, essa tia, quando sai brava lá fora, alguém já pega ela e já começa a dançar com ela ali, e aí, de repente, ela para a dança e fala: não posso ficar perdendo tempo aqui com vocês, não, vou lá para dentro, para a cozinha, que tem que terminar o almoço, né? Então, a gente começou a lembrar, né, dessa sonoridade, desses espaços, né? Como é que eram os instrumentos. A gente, quem não tinha instrumento, ia lá, pegava uma frigideira, pegava uma panela, um balde, e começava a tocar, né? E a tonalidade da voz, que sempre era muito alta: ô, fulano, você ficou sabendo que a filha de Zezinho passou no vestibular? Pois é, menina. Aquela menina é danada, né? Já está na universidade, que não sei o quê. E fulano, você viu que fulano vai casar? Então, era sempre num tom mais alto e misturado com a gargalhada, com a música, né? Então, quando a gente... né? E eu lembro também uma outra coisa que foi muito importante nesse período, de lembrar que eu era menino, ia para a missa ou para uma festa, a gente tinha que passar no engraxate, porque a gente tinha que ir elegante. Então, quando a gente passava no engraxate, para engraxar sapato, uma coisa que me marcou muito é que o engraxate não só pegava as escovas para limpar o sapato, mas quando ele estava com as escovas, ele começava... Ele fazia música enquanto engraxava. E tinha uns que eram mais sofisticados, porque quando o sapato estava limpo, passado a graxa, ele vinha com o pano para lustrar, ele dava uma cuspida assim no pé e passava o pano e fazia som de cuíca. Então, essa coisa, né, de transformar os objetos em instrumentos, né, isso me fascinava muito. Então, nos ensaios, a gente começou a trazer essas coisas para o ensaio, né? Levar panelas, levar objetos que faziam som, né? Roupas de família, né? Isso aí até o Rui pode falar melhor ali, que ele foi um dos que nos fez o figurino ali, né? E a gente ia juntando essas coisas e ali ia tocando, misturando nessa sonoridade com os movimentos que a memória ia trazendo dos bailes, da família, dessa voz. E quando a gente coloca esse espetáculo em cena, a gente começa a receber um questionamento, né? Mas o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo fazer um espetáculo de música? Vocês estão querendo fazer um espetáculo de teatro? O espetáculo é de dança?
Né? O que é que vocês estão querendo fazer? E isso, para a gente, não passava pela nossa cabeça. A gente queria fazer as coisas, né? A gente queria acontecer. Né? E era muito incrível, porque, de repente, sempre tinha alguém que falava: pô, o espetáculo de vocês é muito bacana, mas precisa de uma direção. Né? Eu sinto assim que vocês podiam convidar alguém para organizar melhor essas coisas de vocês. Né? E isso, na época, como a gente estava no fazer daquilo, a gente não tinha referência do que é que a gente estava fazendo. Né? Essa fala minha hoje do Patangome é uma fala de 20 anos. Né? Patangome, esse ano, está fazendo 21 anos. Né? Aliás, 23 anos Patangome. Né? E agora, né, conversando com o Rui, que a gente está começando a entender o que é que a gente estava fazendo naquela época. Né? E o que foi? Como é que a gente começou a entender o que a gente estava fazendo? Né? Teve um momento em que eu e Rui, fomos para a África. Fomos para uma residência na École des Sables. Né? E quando a gente chega na École des Sables, nós vamos ver o Sabá, um encontro, né? Que tem na África. E no meio desse encontro surgem 3 personagens. Aí, a hora que eu e Rui vimos aqui, a gente falou assim: olha os primos, olha o Patangome acontecendo aqui. É isso que a gente estava fazendo. Né? Era isso que a gente estava fazendo. E aí a gente começou a ter referência que a gente não estava sozinho no mundo. Né? Que a gente não estava desorganizado. Isso existia. Essa maneira de fazer arte existia. Né? Que parece algo desorganizado, que parece algo que não se encaixa num lugar. O que a gente estava fazendo naquela época era o exercício da liberdade. Mas a liberdade não no sentido de fazer o que se quer. Né? É a liberdade no sentido afrodiaspórico, é no sentido da cultura da infância, que é o exercício da habilidade que nós todos temos de libertar as coisas. Né? Então, esse exercício é porque, para nós adultos, as panelas são para ficar guardadas no armário e só sai de lá para comer, para o fogão, para cozinhar. Mas, para as crianças, as panelas viram instrumentos. Né? E isso eu fui ver também que era um procedimento nosso da cultura afrodiaspórica. Aquele moço que estava com as escovas, elas eram escovas, mas elas eram também instrumentos. Elas faziam música. Né? As panelas na roda de samba, a garrafa na roda de samba, você liberta as coisas da função. Né? E esse exercício ele foi fundamental para nós que fomos escravizados, tornados objetos e mercadorias. E é na roda de samba, é no terreiro de candomblé, é no reinado,
que, através da música e da dança, nós nos libertamos. Esse primeiro exercício que a gente faz dessa liberdade é nos libertar, é dizer que nós não somos aquilo que as pessoas estão falando que nós somos, estão querendo que a gente seja. Então, eu comecei a ver que aquilo que a gente estava fazendo no Patangome era esse exercício de ser pessoas. A gente não queria fazer teatro, fazer música, fazer dança, fazer. A gente estava querendo existir, dizendo para a cidade de Belo Horizonte: olha, nós somos pessoas, pessoas capazes de fazer vocês se apaixonarem, rirem, chorarem, serem felizes. Né? É tanto que o espetáculo, depois, né, foi num momento que a gente viu que a gente tinha que trazer as pessoas para dentro. Conta um mito bakungo que Zambiapungo, o grande deus, um dia chamou Aluvaiá e disse: Aluvaiá, a tristeza tomou conta de mim. Não consigo mais continuar a criação. Aluvaiá ficou apavorado e chamou os inquinces para ver o que podiam fazer para acabar com a tristeza de Zambi. Então chamaram Zaze e perguntaram ao dono do fogo se ele sabia de alguma coisa que pudesse afastar a tristeza de Zambi. Zaze consultou o oráculo e disse: Vocês me dão tempo para pensar? E todos disseram que sim. Quando voltou, Zaze imolou um carneiro e repartiu a carne entre os inquinces. Depois foi à floresta, pegou um tronco e com o fogo deixou o tronco oco. Aí Inzaz esticou a pele do carneiro sobre o tronco e fez engoma, o tambor. Quando Inzaz entrou na sala de Zambiapungo, tocando engoma, todos os inquinces começaram a dançar e cantar. Seus corpos não resistiam ao som do tambor. Contam que até Zambiapungo, que estava triste, não resistiu. Levantou e começou a dançar. Quando terminou a dança, Zambi resolveu criar as pessoas, porque ele achava muito egoísmo existir uma coisa tão linda e não poder compartilhar. Zambi, então, pediu aos inquinces que fizessem uma grande festa e a Inzazi que tocasse o tambor na primeira manhã do mundo. Assim, o mito bakungo nos conta que as pessoas nasceram por causa do tambor e da festa. Então, o nosso gesto ali naquele momento com a cidade era esse, de convidar a cidade para ser feliz, que era possível ser feliz nessa cidade.